Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a gravidez na adolescência. Mais um dos nossos assuntos abordados sobre gestação. O de hoje, então, é a gravidez na adolescência, tá? Como já foi dito em outros momentos, a gestação ela é um período muito importante na vida de qualquer pessoa, de qualquer família, né? Ela implica mudanças num contexto familiar, ela implica mudanças num contexto da mulher, no contexto do homem. E aí então, o que nós vamos ver? Como funciona a gravidez quando a gente pensa numa adolescente, né? De acordo com a OMS, a adolescência ela gira dos 10 aos 19 anos, né? Que é o famoso teenagers, né? A idade dos 10. Então, o que acontece? Nesse período, a menina, ela tá em transformações. Ela está passando, a mulher ela está passando um período de transformações, ela está saindo da infância e entrando, então transitando em direção em sentido da fase adulta. Por que a gravidez na adolescência ela causa tanto discursos hoje em dia, ela chama bastante atenção, né? Porque a gravidez em si, ela exige todo uma preparação familiar, como no vídeo anterior, em um dos vídeos anteriores, né? A gente falou sobre a necessidade de um planejamento para essa gestação, do casal se programar, se planejar, para que quando a gestação aconteça, ela aconteça dentro de um contexto adequado, né? Situações financeiras, emocionais, né? Mas quando isso acontece na adolescência, então nós temos uma grande turbulência, nós temos um grande desequilíbrio, né? Nós temos um grande desequilíbrio, porque normalmente quando a menina gesta, quando a menina se torna gestante, o parceiro dela, o pai da criança, o genitor da criança, normalmente ele também é um adolescente. Dificilmente nós temos um adolescente se relacionando com um homem já mais velho, até por questões legais, muitas vezes isso não acontece. Então essa gravidez, ela normalmente acontece entre genitores adolescentes ou com uma faixa etária equivalente, né? E aí o que nós temos ali? Nós temos um abalo em toda a estrutura, porque nós temos uma criança que está sendo recebida por uma mãe e um pai que muitas vezes não tem uma união real, muitas vezes é uma fugidinha, né? Muitas vezes é uma aventura, muitas vezes são adolescentes que mal se conhecem, que acabam se relacionando e acontece a gestação. Então nós temos uma criança vindo numa situação assim, e isso costuma abalar em todos os aspectos, porque abala a estrutura familiar, né? E aí a gente pensa, quando a gente pensa na gravidez na adolescência, a gente costuma focar mais na menina, né? Porque como muitas vezes isso acontece quando os pais não estão, quando os genitores não estão dentro de uma união legal, numa união estável, quem vai fazer o acolhimento dessa criança, quem vai fazer o acolhimento desse bebê vai ser a família materna, porque a criança precisa ter esse acolhimento. A criança precisa ter uma família que vai receber, uma família que vai dar esse suporte em todos os aspectos, seja financeiro, seja emocional, em todos os aspectos. E essa criança vai ser acolhida então pela família materna. E aí nós temos uma adolescente que acaba se desestruturando. Ela acaba tendo uma desestrutura. Por quê? Porque muitas vezes, tanto que existem pesquisas que mostram que 18% hoje da evasão escolar acontece em adolescentes
que saem da escola ou que param de estudar em função de uma gestação, né? Então nós temos uma evasão de 18% entre meninas que estão gestantes, é muito grande, né? Nós temos um número muito considerável para deixar que isso passe, que isso simplesmente não se faça notável, né? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em como evitar uma situação assim, existem vários aspectos, vários pontos, né? O trabalho ele tem que acontecer de uma forma geral, de um contexto geral, né? A gente precisa que as escolas passem as informações adequadas para esses adolescentes, né? E que as famílias também acolham e também recebam as dúvidas da menina de uma maneira mais aberta, porque vamos jogar um pouquinho de culpa, né? Vamos jogar um pouquinho de culpa, o que não cabe em si uma culpa total, mas para a gente poder entender um pouco melhor, né? O que acontece hoje? As famílias, elas estão terceirizando a educação dos filhos. Elas estão terceirizando em um sentido geral, né? É mais fácil para um pai e para uma mãe deixar o filho na escola, deixar a filha adolescente ouvir lá na aula de ciências ou de educação sexual, dependendo da dinâmica escolar. Lá ela vai escutar sobre isso. Aqui dentro de casa isso não é tocado, né? Então aí a menina acaba recebendo essas informações dentro da escola, né? E aí ela vai ter as dúvidas, mesmo dentro da escola, porque muitas vezes, e é muito comum, o adolescente ele tem uma determinada resistência para conversar com pessoas mais velhas, com os professores, por exemplo, né? Então, para o adolescente é muito mais fácil eu trocar informação com quem? Com a minha colega, né? Que tem a minha idade, que passa pelas mesmas questões que eu, que tem as mesmas dúvidas que eu. Só que o detalhe é que essa minha colega, ela já teve uma relação sexual. O detalhe é que essa minha colega já está mais avançada que eu, então ela vai me passar as informações que eu quero. E aí eu vou coletando informações externas, o que muitas vezes são informações distorcidas, né? Informações que vão trazer as vivências individuais. Vão trazer as vivências individuais daquela colega, daquele colega. E aí a família, nesse ponto a família está negligenciando muitas vezes com aquele adolescente. A escola, em muitos casos, está dando suporte, o suporte educacional básico, que é a função da escola, né? Porque a escola ela não tem a função de dialogar com o meu filho. Essa não é a função da escola. A função de dialogar, de sanar as dúvidas, de mostrar, apresentar o mundo para o adolescente, o mundo adulto, que ele vai ter contato dentro do tempo adequado, é minha responsabilidade, não é da escola, e isso acaba sendo terceirizado, né? O que as escolas hoje, em muitos lugares, ainda não em todo o território nacional, mas em muitos estados a gente sabe que está acontecendo, é a implementação de disciplinas construtivas para o futuro. Tá dizendo que as disciplinas não são construtivas? São, só que o que acontece? O que a gente vê nas escolas são disciplinas científicas, como ciências, matemática, português, história, né? E então, hoje em dia, já se pensa nessa questão de um planejamento de vida, né? De um planejamento de vida. Então, tem escolas que estão implantando disciplinas que em muitos casos não é obrigatória, né? Mas que ensina a criança e o adolescente a ter um planejamento de vida. E esse planejamento de vida é essencial para que o nosso adolescente consiga perceber
a necessidade de se cuidar, de evitar uma gestação prematura, de evitar se envolver com muitas coisas que vão tirar dele a possibilidade de um futuro como ele almeja ter, né? E isso é muito legal. Eu acredito que talvez na sua cidade isso já tenha, porque eu sei de muitos lugares que tem essas disciplinas implantadas apontando esse projeto de vida, esse plano, esse planejamento de um futuro. Isso é maravilhoso, é essencial para os nossos adolescentes. Então, assim, esse planejamento ele pode ser apresentado muitas vezes na escola, mas é fundamental que ele tenha contato com isso na sua família, no seu leito familiar, porque ali é da onde ele tem a melhor visão do futuro, do que ele quer, do que ele almeja ter, né? E isso faz com que o autocuidado aumente, né? Porque quando a menina entra no processo gestacional, o que a gente entende? A gente entende que nós estamos tendo um atropelamento, né? Um atropelamento de fases. Porque a fase da adolescência, qual é o fundamento da adolescência quando a gente pensa biologicamente, fisicamente, né? Na estrutura da menina. Ela deixa de ser criança, se transforma em mulher, né? Ela transita nesse espaço com adaptações físicas necessárias, com amadurecimento físico necessário para que na fase adulta, então, haja a programação, o planejamento para a gestação, né? E quando essa gestação acontece antes disso, nós temos riscos, né? A gente tem diversos riscos. A gente tem o risco da pré-eclâmpsia, da eclâmpsia, diabetes gestacional, e entre outros diversos problemas que pode acontecer. E inclusive também, né, existem pesquisas que apontam que o índice de morte materna durante o parto na adolescência é muito alto, né? Por quê? Porque o corpo dessa adolescente não está preparado para receber essa gestação. E aí, aquela pergunta que eu já escutei no consultório e já escutei em algumas escolas onde eu fui trabalhar a questão da gestação da adolescência é: se o meu corpo não está preparado para receber um bebê, por que eu estou menstruando? Porque a menstruação é um marco da preparação uterina, né? Então, o que acontece? O teu organismo, a partir daquele momento, ele entra numa preparação efetiva. Ele entra numa preparação efetiva. Não quer dizer que ele já esteja pronto. Não quer dizer que ele já tenha a absoluta preparação para isso. Quer dizer que a partir daquele momento ele entrou nesse processo de preparação, né? Vamos pensar como construir, né? O terreno você já tem, né? Você já tem um terreno, que no caso a mulher já tem o útero. Então o que acontece? Quando você começa a comprar o material de construção, não quer dizer que você já tenha que morar dentro da casa, porque a casa não está construída. Você entrou no processo da compra do material para que a construção aconteça. E a gestação é da mesma forma, né? Quando a menina começa, quando ela está no ciclo menstrual, quando ela entra no ciclo menstrual dela, o organismo está se preparando para que no tempo adequado ela possa então acolher esse feto, que não é o caso na adolescência. Então por isso que existe uma quantia muito grande de problemas
né? Por isso que também é considerado, quando a gestação acontece no período da adolescência, também é considerado gestação de alto risco, mesmo que a menina seja saudável, mesmo que aparentemente a gestação esteja sendo bem conduzida, ela sempre vai estar no padrão, no patamar de alto risco, até que tudo aconteça, até que em fato a criança nasça, até que haja recuperação, ela vai sim estar na posição de alto risco, pelo simples fato dela ser uma adolescente, né? Então, quanto mais maduro o corpo dessa menina estiver, menor são os riscos, né? Mas na adolescência representa um período de alto risco, né? E aí quando a gente pensa no quesito emocional, né? No quesito emocional, o que a gente entende, psiquicamente falando, o que a gente entende da adolescência? A adolescência é a fase da maturidade, né? É a fase da maturidade emocional, onde o adolescente ele começa a se descobrir, ele começa a se posicionar enquanto autônomo, enquanto indivíduo, ele começa a se posicionar e ele começa a entender qual é a sua posição na sociedade, né? Por isso que a gente vê aqueles grupinhos de adolescentes que todos têm mais ou menos o mesmo ritmo, né? Todos se vestem com uma roupa aproximadamente igual, todos têm um corte de cabelo parecido, todos gostam, têm o mesmo estilo de música, tem um ritmo parecido. Por quê? Porque é a fase da experimentação. É nessa fase da adolescência que o ser humano ele vai se experimentando. Aonde que eu me encaixo? Porque o que o adolescente sabe é que ele já não é criança. Mas ele não consegue se ver como adulto, porque as coisas da vida adulta parecem tão complexas para ele. Então eu não consigo me encaixar lá em cima, no ponto do adulto, mas eu também já não sou mais a criança. E aí eu começo a me experimentar para ver onde eu me encaixo, né? Para ver onde eu me encaixo. Então o que acontece? A gente tem uma adolescente que ela está se descobrindo. E aí no meio dessa autodescoberta surge uma gestação. Surge um bebê, surge um novo ser que precisa de acolhimento. Só que se eu não estou acolhida em mim mesma, se eu não estou acolhida por mim mesma, como que eu vou ser capaz de acolher outro? Né? Como que eu vou ser capaz de dar um suporte para um bebê, de dar um suporte para um filho, se muitas vezes eu não tenho ainda uma estrutura totalmente preparada para isso, né? E aí essa responsabilidade recai sobre toda a família. Essa responsabilidade recai muitas vezes sobre os avós maternos, paternos, recai sobre toda a família. E aí causa toda uma desestrutura familiar, toda uma desestrutura emocional, né? E nós temos então uma adolescente e uma criança desamparadas emocionalmente. Ah, Andréia, mas eu nunca iria desamparar a minha filha, a minha família nunca iria me desamparar se isso acontecesse comigo. Eu não me refiro num desamparo da família virar as costas ou dizer que o pai ou a mãe não iriam estar ali. Eles estão ali, eles podem estar ali para dar um suporte. Só que quando a gente pensa em desenvolvimento humano, a gente não consegue, a gente não tem o poder ou a capacidade de interferir ou interromper o processo de maturidade do outro. E é nesse quesito que eu digo que há um desamparo, um despreparo da menina gestante e da criança, né? Então,
a gravidez na adolescência, sim, é um caso de saúde pública, é uma situação de saúde pública, é necessário que a gente converse com os nossos filhos adolescentes em casa, que a gente tenha essa abertura para falar com o nosso filho adolescente sem achar que isso é de outro mundo, né? Porque se eu achar que falar sobre sexo, falar sobre proteção, sobre gestação na adolescência com a minha filha, com o meu filho adolescente, é um problema, lá fora eles vão ver que não é um problema. Lá fora eles vão ver que isso é muito comum. Só que aí eles vão ter essa visão. Eles vão ter a visão de que tudo bem, é comum. Se acontecer comigo, ok, é comum. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos deixar que o adolescente se perca ou abra mão, muitas vezes, de projetos que ele tem em função do despreparo. A gravidez na adolescência, sim, é uma coisa muito séria, é um risco que as meninas estão expostas, né? E o menino da mesma forma, entende? Porque muitas vezes, uma maioria das vezes, recai sobre a família materna, recai sobre a menina as responsabilidades, mas isso não isenta o pai, isso não isenta o genitor de estar ali, de dar esse suporte. E o menino também precisa ter esse preparo, esse entendimento de que uma criança, de que o bebê, ele precisa ter esse acolhimento, ele precisa ter essa base, esse suporte, né? Então, apresentar para os nossos filhos a realidade, conversar em casa sobre isso, conversar, fazer roda de amigos, com assuntos dinâmicos, criar dinâmicas para os adolescentes, levar para as escolas, né, ofertar nas escolas um suporte mais dinâmico e menos oficializado, menos concreto, né, para que o adolescente se envolva nisso, para que ele se envolva nesse desejo do entendimento, né? Porque o ouvir falar é muito difícil quem nunca ouviu falar. É difícil quem diga que nunca ouviu falar sobre gravidez na adolescência. É impossível, né? Hoje em dia é impossível. Só que aí o que acontece? O ouvir falar é superficial. A gente precisa que os nossos adolescentes eles se envolvam nesse assunto, eles tenham a compreensão da gravidade que isso é. Da gravidade que isso é, para que eles possam se cuidar, se proteger, fisicamente falando, e para que eles entendam a necessidade de abordar isso, de questionar isso, de trazer isso para pessoas que eles confiem e que eles confiem em nós, que eles confiem principalmente na família, né? Que é onde eles vão ter esse suporte. Só que a família precisa dar essa base. É essencial que a família dê essa base, né? Porque quantas vezes a gente vê as crianças sendo criadas pelos avós, né? Porque a filha adolescente, o filho adolescente teve aquela criança e não deu conta de dar o suporte necessário, tanto econômico, sociocultural, emocional, não deu conta. E os avós abraçaram a responsabilidade, entende? Os avós amam os netos e eles vão abraçar essa responsabilidade, mas não é deles. Não é responsabilidade dos avós darem esse suporte para a criança. É responsabilidade do pai e da mãe, né? Então a gente não pode acobertar, fingir que nada acontece, fingir que no meu quintal não chove, porque sim, no meu quintal pode chover. E a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que estar preparado, constantemente se preparando para evitar a chuva no nosso quintal, né? Porque ela pode acontecer.
tá? Na próxima semana, nós vamos trabalhar então sobre o aborto, né? O aborto e a dinâmica familiar, tá? Até a próxima semana. Bom fim de semana a todos.